Bom, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. A gente tem mais uma semana aí, né? Outra sexta-feira. E espero que vocês estejam bem. A aula de hoje ela é mais compacta, ela é mais curta. Ela é uma aula mais de teoria, uma aula introdutória, uma aula de conceitos. E com certeza vocês vão tirar de letra. A gente vai tirar de letra. Então a gente vai falar sobre a cinemática da partícula ou cinemática escalar. E aí, essa aula ela vai ser dividida em duas partes, tá bom? Para não ficar muito extensa e ficar melhor da gente absorver o conteúdo. Aí, em relação se o áudio estiver saindo ruim, qualquer coisa assim, vocês avisam no chat que eu vou olhar aqui, tá bom? Então vamos lá. Cinemática da partícula. É o estudo da trajetória da partícula, entendeu? E aí a gente também tem a cinemática escalar, que ela vai estudar o movimento realizado pelos corpos, independente de suas causas. E aí dentro disso a gente vai ver os conceitos de referencial, de trajetória, posição, velocidade média. Deixa eu colocar minha canetinha para me ajudar. Velocidade média, velocidade instantânea, lançamento vertical e queda livre. A gente não vai ver todos hoje, só alguns, e vamos resolver questões também, tá bom? E aí, eu inicio fazendo uma pergunta para vocês. Quero que vocês se lembrem de uma coisa que pertence a vocês, mas não estão com vocês agora. Uma coisa que pertence a vocês, mas não está com vocês agora. Pensem aí. Então, sempre quando a gente pensa em algo, a gente precisa saber onde ele está e também precisa saber de outra coisa. Outra coisa é o mais importante. E aí, eu tenho um exemplo. Eu me esqueci onde eu coloquei as chaves do carro. Aí eu me lembro que eu coloquei ela em cima da mesa. Para mim saber onde estão as chaves do carro, eu preciso saber onde fica a mesa. Todo mundo concorda? Vocês concordam? Por outro exemplo, saí do banho, tomei banho e eu me esqueci onde eu coloquei a toalha. E eu me lembro que eu coloquei a toalha em cima da cama. Para mim saber onde está a toalha, eu preciso saber primeiramente onde está a cama. Então, sempre que eu preciso localizar algo, é necessário saber de algo, outro algo previamente. Então, não é possível localizar alguma coisa se a gente não partir de algo que já seja conhecido, certo? E aí a gente entra no conceito de referencial. Um referencial é o corpo e para localizarmos é preciso prévio conhecimento da localização de outro ponto ou sistema de coordenadas, escolhido como fixo e que servirá de referência. Ele é o referencial. Então, dentro do referencial, ele vai se dividir em movimento e repouso. No movimento, ele ocorre se a... Opa, pedindo para entrar. O movimento ele ocorre se há mudança de posição em relação ao referencial adotado. O que isso quer dizer? Não necessariamente a posição ela vai mudar, ou não necessariamente a distância ela vai mudar. Então é possível mudar de posição sem que a distância ela seja mudada. Como exemplo, a gente tem o como é que fala? O movimento circular uniforme, onde eu tenho um ponto que é o centro como referência e aí a posição ela muda, uniforme, né? Circular, a posição muda, mas a distância para o referencial ela não muda. Vocês conseguem compreender? Eu tenho um ponto de um círculo, e aí o outro fica andando ao redor. A posição ela muda, mas a distância para o centro ela não muda, entendeu? Então a gente diz que um corpo, uma partícula está em movimento em relação a dado referencial
quando há mudança de posição do corpo em relação ao referencial adotado. Então, a posição ela equivale à localização. É possível mudar a localização sem estar mudando a distância, foi isso que eu acabei de falar. E aí a gente tem um repouso, que não ocorre a mudança de posição em relação ao referencial adotado. Aqui no repouso, a gente não vai ter a mudança nem de posição e nem da distância. Então, quando o objeto está em repouso, para o referencial, nem a posição nem a distância vai mudar. Tá bom? Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Não sei se vai dar para vocês ver direito. Qualquer coisa vocês falam no chat. Eu tenho uma caneta vermelha e uma caneta azul. Precisar que vocês digam sim ou não aí no chat, tá bom? Para acompanhar junto comigo. A caneta vermelha, ela está em movimento em relação à caneta azul? Quando eu faço isso? Sim ou não? Coloquem aí. Jéssica, Clícia. Sim ou não? Jéssica respondeu sim, porque ela está indo de encontro. E quando eu faço assim, ó, a caneta azul está em movimento em relação à caneta vermelha? Assim também, ó. Caneta vermelha está em movimento em relação à caneta azul? Quando eu faço isso? Vou analisando. Agora, caneta azul está em movimento em relação à caneta vermelha? Quando eu faço isso? Dá para ficar confuso, né? Mas aqui o que é que a gente precisa compreender é que os movimentos eles são recíprocos. Quando a caneta vermelha está perto da azul, azul não. Quando o vermelho está perto do azul, o azul também está perto do vermelho, né? E quando o vermelho está distante, o azul também está perto do vermelho. O que isso quer dizer? Quando os movimentos, o movimento ele é equivalente. Se o vermelho está em movimento, o azul também está em movimento. Então, todos os casos aqui, os dois estavam em movimentos. Entendeu? Os dois permanecem em movimento. O azul está perto, o azul também está perto, o vermelho está perto, o azul também está perto do vermelho. Está distante, o azul também está distante do vermelho. Os dois estão em movimento. Quando eu faço isso, ou quando eu faço isso, ou quando eu coloco os dois juntos, ou então quando eu faço só assim, ó. Entendeu? Os dois estão em movimento porque o movimento é recíproco. Então, isso aqui é importante a gente entender para a gente poder resolver as questões, tá? Se ficou um pouco confuso, eu posso voltar para a gente tentar explicar melhor. E aqui a gente tem uma questão. Resolvam essa questão e coloquem a letra no chat. Aí a gente resolve junto depois. Aurílio Feitosa, Caroline, Daniele, Jéssica, Clícia, Luana, Nara. Boa noite para todo mundo. E alguém tá conseguindo, tá resolvendo? Essas questões caem muito na urca. São as primeiras questões. Alguém? Só preciso saber se vocês estão acompanhando. Letra D. Maurício Feitosa falou que a D parece mais certa. Vamos lá. A respeito da ideia de referencial, marque a alternativa correta. Letra A.
Nara, chutaria a letra D. Vamos lá, letra A. Jéssica, letra C. A respeito da ideia de referencial, marque a alternativa correta. Letra A. O Sol, por ter uma massa correspondente a 98% de toda a massa do sistema solar, deve ser sempre considerado referencial para quaisquer fenômenos. É falso essa aqui. Por quê? Porque não é obrigatoriamente porque o Sol tem a massa maior que ela tem que ser tida como referencial. Vai depender do observador, certo aqui? Então a letra A está errada. A letra B. Os fenômenos devem sempre ser analisados a partir de um referencial parado. Clícia disse letra D. Essa aqui é falsa. Por quê? Porque a gente acabou de ver que eles podem ser analisados a partir de um referencial em movimento e também em repouso, certo? Então não deve ser sempre analisado um referencial parado. Então essa afirmação aqui está errada. Letra C. Referencial é o corpo em movimento retilíneo uniforme, a partir do qual se analisam os movimentos. Isso aqui está errada. Por quê? Essa aqui é o contrário da letra B. Essa aqui fala que só pode ser analisada a partir do movimento. Mas além do movimento, pode ser analisada em repouso, entendeu? Então, por isso que essa alternativa aqui ela está errada. Certo? Aí vamos para a letra D. Referencial é o corpo a partir do qual os fenômenos são analisados. Verdadeiro. A gente acabou de ver isso aqui, né? Que é o conceito. A partir do referencial, a gente vai analisar as outras coisas. E aí a gente tem a letra E, o movimento e o repouso são absolutos e não dependem de um referencial. Nada a ver, né? Errado. Dependem de um referencial. A gente precisa de um referencial para a partir daí a gente ter um repouso e um movimento em relação a um objeto ou uma grandeza. Tá bom? Todo mundo compreendeu isso aqui? Vamos para essa outra, da URCA, 2017.1. Bem pequenininha, resolvo. Alguém se habilita? Alguma letra? Maurício, letra C. Jéssica, entre a E e a A. Vamos lá. URCA 2017.1. Considere um ônibus. Opa! Ai, deu um zoom aqui. Só um momento. Na área letra C. Opa, voltou ao normal aqui. Tá, pronto. Considere um ônibus viajando do Cariri. Ah, o computador deu pane agora. Só um momento, viu? Considere um ônibus viajando do Cariri. Clique letra C. Viajando do Cariri para Fortaleza, Ceará, com velocidade não nula em relação à estrada. Assinale a alternativa completa e correta. Letra A. O ônibus está em movimento e Fortaleza está parada. Aqui a gente precisa compreender que é um referencial. No caso, pelo enunciado, dá a entender que Fortaleza ela é o referencial, né? Então, o ônibus está em movimento e Fortaleza está parada? É falso. Por quê? Aquele exemplo da caneta que eu dei. O movimento ele é recíproco.
Se o ônibus está em movimento, Fortaleza também deve estar em movimento, certo? Se Fortaleza está em movimento, o ônibus também deve estar em movimento, certo? Letra B, o ônibus está parado? Não, né? Ele está em movimento. Letra B está errado. Letra C, Fortaleza está em movimento em relação ao ônibus? Verdade, né? Fortaleza está em movimento em relação ao ônibus. Então, letra D, o ônibus está em movimento em relação a ele próprio? Não, porque aí está colocando o ônibus como referencial. E o referencial é Fortaleza, certo? Letra E, a Terra está em movimento em relação a Fortaleza? Não, não entra nem no contexto que a gente está procurando aqui, né? Então, fica a letra C. Fortaleza está em movimento em relação ao ônibus. Se um está em movimento, o outro deve estar em movimento. Os movimentos são recíprocos. Tem que ter isso em mente. Tudo bem? Vamos continuar. Vamos já acabando. A gente tem a trajetória. Então, vamos lá. Não sei se vocês já assistiram alguma apresentação em vídeo, ou já conseguiram ver pessoalmente uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça, que fica aquela lista de fumaça, né? Aquele rastro. Ou então, numa estrada de terra que fica as marcas dos pneus da moto, do carro. Isso ali é uma representação de trajetória, certo? E aí a gente tem a definição. É uma linha real ou imaginária de todos os pontos ocupados por uma partícula ao longo do seu movimento, ou seja, é a trajetória que vai fazer aquele ponto, certo? E aí ela divide-se em partícula ou ponto material e corpo extenso. Então, partícula ou ponto material vai ser o corpo cujas dimensões não interferem no estudo do movimento. Por partícula, a gente já dá para entender que é uma coisa pequena. Ponto material é ponto porque as dimensões elas não são consideradas, e material porque são consideradas massa, temperatura, energia e etc. Por aí. Já o corpo extenso é um corpo cujas dimensões elas devem ser consideradas no estudo do movimento. Deixa eu acompanhar aqui. Então, se eu preciso me deslocar de Iguatu para Fortaleza, não importando o tamanho do carro, que equivale às dimensões, mas ao chegar lá em Fortaleza, eu preciso estacionar meu carro, eu preciso fazer uma baliza, colocar ele lá na vaga do carro. Naquele momento, as dimensões elas vão importar. Eu preciso saber mais ou menos o tamanho do meu carro, ver se ele vai caber naquela vaga. Então, no corpo extenso, as dimensões elas importam. Já na partícula, as dimensões elas não interferem no estudo do movimento, certo? Essa é a principal diferença. E aí a gente vem para a posição. O conceito de posição ele está associado ao lugar onde se encontra um corpo num dado instante de tempo. Então, primeiro a gente escolhe um referencial, a gente identifica um referencial e para esse referencial a gente localiza um ponto ou um corpo, certo? E aí entra a questão do deslocamento. O deslocamento ele vai ser a diferença entre duas posições dentro de uma mesma trajetória. E aí a gente tem o delta, que é a representação do deslocamento, delta S, a variação de posição, que vai ser a diferença da grandeza final para a grandeza inicial, certo? Estão conseguindo entender? E aí? Simplesmente sim. Vamos resolver umas questãozinhas. Jéssica, sim. Resolvam essa questão, para ver se foi pegado. A gente já tá terminando, tá? Hoje é bem rápido. Para não ficar muita coisa acumulada. Resolva essa questão. Coloque a letra que vocês acham que é.
Só os guerreiros na aula de física. Cris, letra B. As questões da URCA, as teóricas, em relação a esse conteúdo, são nesse estilo, viu? D de Deus, Jéssica. D de Deus. Nário, letra A. Mais alguém? Maurício, vai dizer qual a letra, você acha? Então vamos lá. Hoje, sabemos que a Terra gira ao redor do Sol, sistema heliocêntrico, assim como todos os demais planetas do nosso sistema solar. Eu chutaria B, mas para saber totalmente eu não sei. Tá certo. Vamos lá. Mas na antiguidade, o homem acreditava ser o centro do universo, tanto que considerava a Terra como o centro do sistema planetário, sistema geocêntrico. Tal consideração estava baseada nas observações cotidianas, pois as pessoas observavam o Sol girando em torno da Terra. É correto afirmar que o homem da antiguidade concluiu que o Sol girava em torno da Terra devido ao fato que, para a gente resolver essa questão, a gente precisa saber qual é o referencial. Então, qual é o referencial aqui? Letra A. Considerou o Sol como seu sistema de referência? Não, né? Aqui bem no final já deu a nossa resposta. Quem era a referência aqui? A Terra, né? Letra B. Considerou a Terra como seu sistema de referência? Verdade, na antiguidade, eles, acabou de falar, tinham a Terra como centro do sistema planetário, então ele é o nosso referencial, certo? Então, certo é a letra B. Letra C. Esqueceu-se de adotar um sistema de referência? Não foi isso que aconteceu, né? Eles tinham um sistema de referência. Letra D. Considerou a Lua como seu sistema de referência? Não. Não falavam nem da Lua, não citou nem a Lua no nosso texto. Letra E. Considerou as estrelas como seu sistema de referência? Não. Certo? Letra C. Ou letra B. Tu me compreendeu? Sim. Vamos lá. Mais uma questão para a gente finalizar. Tudo a ver com o que a gente estava estudando. Vamos lá. Maurício, letra D. Jéssica, letra D. Aí eu perdi o comentário. Deixa eu ver. Letra D. Nara, letra B. Vamos lá? Cris, você vai querer responder? Quem mais? Carolina? Eu acho. Caroline. Acho que é a D. Vamos lá?
a respeito dos conceitos de movimento, repouso, trajetória e referencial. Marque a alternativa correta. Correto. Letra A. A trajetória é o caminho feito por um corpo independente do referencial adotado. Tá errado por quê? Porque a gente precisa estabelecer um referencial. Não é independente do referencial. A gente precisa ter um referencial, certo? Então a letra A tá errada. Certo? Letra B. Movimento e repouso são conceitos relativos, pois dependem da trajetória adotada pelo móvel. Qual a pegadinha aqui? Eles não dependem da trajetória, vai depender do referencial, certo? Vai depender do referencial adotado pelo móvel. Ok? Na letra C. O referencial é o corpo a partir do qual as observações dos fenômenos são feitas. O Sol é considerado um referencial privilegiado porque é o corpo mais massivo do sistema solar. O que é que acontece aqui? Até que o ponto está certo, mas aí ele vem dizendo que o Sol ele é considerado referencial porque o corpo é mais massivo. E na questão, acho que foi na primeira questão que a gente resolveu, a massa não quer dizer nada em relação a referencial, certo? Então, isso aqui é falso. A gente tem a letra D também. A trajetória é o caminho executado por um móvel em relação ao referencial adotado. Tá certo, né? Isso aqui, o que é que a gente está estudando? Tá bem claro. A trajetória é o caminho executado por um móvel. A gente tem um referencial que foi estabelecido. A trajetória, que é o caminho. E o móvel aqui vai ser a partícula, que está dentro da trajetória, certo? Letra D. Milagre, Jéssica. A letra E aqui. Mesmo que a Terra seja tomada como referencial, nunca poderemos dizer que os prédios e as demais construções estão em repouso. Então, vai depender do que eu quero encontrar. Então, aqui ficou muito em aberto. A gente precisa estabelecer o referencial e o outro ponto, que é a trajetória. Então, esse aqui está errado, tá bom? Então, certo a letra D. Vocês acertaram aí, tá? Então, a aula de hoje vai ficar por aqui. Ela foi dividida em duas. Então, na próxima, vai ser importante esses conceitos que a gente viu hoje para somar com o da próxima aula, tá bom? Eu vou fazer umas questões, mais questões em relação a isso. Acho que vocês precisam treinar. Isso aqui é treino. Então, eu vou mandar umas questões para vocês, junto com a frequência e a videoaula e o conteúdo, viu? Qualquer coisa vocês podem me perguntar. Então a gente vai ficar por aqui. Dá um tempinho para vocês respirar e ir para a próxima aula, que é de matemática. Tá bom? Obrigado por ter assistido. Obrigado, Cris. Obrigada, Jéssica. Estamos na luta. Boa noite, Aurício.